A paz e a graça aos irmãos, amém? Feliz de mais uma vez nós estarmos juntos como igreja do Senhor, reunidos para louvar e também ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 12. Atos, capítulo 1, versículo de número 12. Se você está sem a Bíblia, você pode acompanhar conosco no Data Show. Se você está com a sua Bíblia aí, por favor, abra. É importante nós estarmos abrindo a palavra nessa noite. Atos, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual estava perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com um galardão de iniquidade, e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Alceldama, isto é, campo de sangue. Porque o livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com um dos 11 apóstolos. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta, vamos fazer uma oração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por até aqui, Senhor, o Senhor ter falado conosco através dos cânticos. Muito obrigado, porque podemos aqui, ó Deus, nos derramar em tua presença, em adoração, ó Pai, em gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Nesse momento, nos ajuda, nos auxilia nesse, ó Pai, chamado, nessa convocação a ministrar a Tua palavra, que os corações estejam abertos, ouvidos abertos, Senhor, para a Tua poderosa palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto qual nós lemos fala de um acontecimento com a igreja primitiva. Jesus havia sido levado aos céus e tinha deixado os 11 apóstolos.
E Jesus disse antes de subir que do alto eles seriam revestidos de poder. E eles obedecem isso. E vão para um local, né, de reunião. E aqui nós lemos que tinham 120 pessoas reunidas naquele local. E houve uma necessidade. Houve um momento de escolha aqui. Judas, um dos que Jesus havia escolhido para ser apóstolo, para ser um dos seus discípulos, havia traído Jesus. E agora o seu lugar está vago. E há uma necessidade de recompor este número que Jesus tinha escolhido de 12 apóstolos. E aqui vem os apóstolos, se levantam para tomar essa decisão. E é sobre isso que eu queria falar, sobre decisões na nossa vida, sobre escolhas. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Existem escolhas na nossa vida que é mais complexas, que afeta toda a nossa vida, que afeta a nossa família, afeta o nosso ministério, enfim, afeta todo o nosso futuro. E como o exemplo de algumas dessas escolhas é com quem vou casar, que faculdade eu vou fazer, que profissão eu vou tomar, qual meu ministério. São perguntas que precisam de respostas, são perguntas que estão abertas em cada um de nós, que eu preciso me definir, que nós precisamos nos definir. Isso afeta todo o nosso futuro, dependendo das nossas escolhas. E existem também aquelas escolhas comuns da vida. Por exemplo, você teve que escolher qual roupa você estaria aqui, qual roupa vocês usariam aqui para estar no culto. Ou vocês pensaram, vou no culto hoje ou não. Ou existem escolhas comuns na vida que não depende, não muda muitas coisas, são decisões, escolhas rotineiras. E aqui nós temos nesse texto uma escolha de um apóstolo para suceder o cargo de Judas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Como nós cristãos devemos tomar as nossas decisões e escolhas da nossa vida. E é isso que nós precisamos de perguntar para nós. Como eu, cristão, como você, cristão, tem tomado a sua escolha, tem feito a sua escolha. Talvez você está aqui e precisa tomar uma decisão. Talvez você está aqui e precisa tomar uma escolha, fazer uma escolha. Como que você tem definido a sua escolha? Como você tem tomado a sua escolha? E aqui eu quero aprender junto com os apóstolos, como eles escolheram Matias como sucessor de Judas. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vemos se encontra aqui no versículo 14 que lemos. Diz o texto que todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O que eu aprendo com esse versículo? Eu aprendo que as nossas escolhas, as nossas decisões, precisam passar por oração. A oração é a base para todo cristão. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos que a igreja primitiva, desde o capítulo 1 de Atos, até o último capítulo de Atos, você vai ver a igreja se envolvendo com a oração. Você vai ver alguém indo em oração a Deus. Em todos os capítulos, você vai ver alguma menção, alguma nota falando de oração na igreja primitiva. Isso é um exemplo para nós. Isso é um exemplo para mim, cristão. Um cristão não pode tomar a sua decisão, não pode fazer as suas escolhas sem antes passar pela oração. Porque se não passa pela oração, eu vou tomar a decisão pelo meu ego, pela a minha forma. Este é o exemplo de todo cristão precisa ter, de oração. Nós precisamos ir a Deus em oração, e não somente para escolher algo na nossa vida, e não somente para tomar alguma decisão na nossa vida, mas em toda a área da nossa vida, toda a nossa vida precisa ser banhada pela oração. Toda a nossa vida, e principalmente as nossas escolhas e decisões, que vai mudar rumo, que vai mudar trajeto, que vai mudar o nosso futuro, ela precisa passar pela oração. E essa é a característica fundamental dos apóstolos. Os apóstolos da igreja primitiva, desde o Pentecostes, eles sempre se reuniam para orar.
estavam reunidos em oração. Os apóstolos tornaram conhecida a sua tarefa de se devotarem à palavra de Deus e à oração. Quando a dificuldade vem na igreja primitiva, com as necessidades ali das viúvas, e há também uma escolha ali, o que vamos fazer? A primeira coisa que os apóstolos fizeram nós não podemos perder tempo com isso. O nosso foco é a palavra e a oração. Então eles se levantam ali, os diáconos da igreja, para que tome conta daquela necessidade que instaurou dentro da igreja, e os apóstolos e os ministros da palavra estavam focados na oração e na palavra de Deus. Então, irmãos, nós precisamos disso. Na sua escolha, na sua decisão, na sua vida, você precisa de oração. As nossas escolhas precisam dessa maneira. É inconcebível um cristão que toma suas decisões sem oração. Isso é inconcebível para nós. Porque se não passou pela oração, infelizmente, eu não posso me dizer que sou cristão. Cristão quer dizer pequenos cristos, imitadores de Cristo. E quando nós olhamos para Jesus, Jesus orou em todo o seu ministério aqui na face da terra. Jesus orou para tudo. Em todos os momentos da vida de Jesus, nós vemos Jesus orando. E Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos de ser imitadores de Cristo. Como que está a sua vida de oração? Nós recebemos aqui na igreja essa direção de nos consagrarmos a Deus em oração e em jejum 3 dias. Próxima semana vamos estar orando e jejuando. Nós precisamos disso. Nós precisamos estar em obediência à palavra de Deus. Nós precisamos disso na nossa vida. Agora, não é somente orar. Porque você pode me dizer: Tassiano, eu orei, eu oro, mas eu não ouço, eu não entendo. Não tem dado certo para mim. Mas a questão não é somente orar, mas como se ora. E nós vamos ver isso aqui. De que forma os apóstolos oraram para a escolha de Matias? Qual o conteúdo da oração dos apóstolos? E a primeira coisa que nós vemos está no versículo 4, que diz que eles perseveraram. A nossa oração precisa ser uma oração perseverante, diz o versículo 14. Estavam reunidos naqueles dias e eles perseveravam em oração. Como que está a sua oração? Você tem perseverado em oração? A sua oração é perseverante? Uma oração dos apóstolos e discípulos era uma oração perseverante, era uma oração contínua, que não para até obter a resposta e a direção de Deus. Essa é a oração que o crente precisa fazer. Essa é a oração que o cristão precisa fazer. É uma oração persistente, até obter a direção de Deus para a nossa vida, até obter a resposta de Deus para as nossas vidas. Foi assim que os apóstolos oraram. E aqui eu me lembro de Ana. Diz a Bíblia que Ana estava angustiada, porque Penina estava dando filhos a Elcana, e aquilo estava atribulando ela. E ela vai diante de Deus em oração, em súplica, insistentemente, e ela faz um voto a Deus, e ela recebe, Deus concede a ela o pedido, porque ela orou persistentemente. Nós precisamos de orar com perseverança, porque uma oração perseverante, irmãos, tem o poder de vencer o nosso ego. Uma oração perseverante tem o poder de vencer a minha carnalidade, o meu ego, a minha vontade. Porque quando eu vou a Deus e oro, eu me apresento primeiro à minha vontade. Mas eu preciso persistir, ficar diante de Deus, em perseverança, em oração perseverante. E Deus, através da oração, vai colocando em mim, vai colocando em você a vontade dEle. Por isso que a oração do crente precisa ser uma oração perseverante. Quantos exemplos de pessoas que oraram 30 anos, 40 anos pela conversão de alguém? Quantos exemplos nós temos? Oração perseverante. Jesus conta uma parábola de um amigo que chega até altas horas da noite, até um outro amigo,
na sua casa e bate insistentemente até o amigo corresponder o seu pedido. Jesus está falando dessa oração persistente. Insista, bata na porta, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta abre. A nossa oração precisa ser dessa forma. A nossa oração diante de Deus, para ir a Deus, para definir alguma coisa na nossa vida, precisa ser uma oração com persistência, com perseverança, uma oração que continua, que não para diante das coisas da vida, que continua orando mesmo que o problema está lá, mesmo que a dificuldade venha, mesmo que o cansaço venha, está ali em oração, está persistindo, pedindo, suplicando, até que Deus responde, até que Deus mostra a sua vontade, até que Deus fala, é isso aqui que você precisa fazer. Vamos a Deus, irmãos, em oração, e a nossa oração precisa ser persistente ao Senhor. No versículo 14 ainda, os discípulos oraram com perseverança e com unanimidade. Eles foram unânimes. Os discípulos e apóstolos não somente estavam unidos em um lugar específico, em um lugar físico, mas eles estavam unidos espiritualmente. Muitas das vezes nós estamos unidos aqui em um local de reunião fisicamente, mas ainda a unidade não está no nosso meio. Espiritualmente não estamos, cada um está pensando de alguma forma, mas quando nós olhamos para os apóstolos e discípulos, que estavam diante daquela necessidade, precisando tomar umas escolhas, eles se uniram, eles se fortaleceram, se uniram em oração. Foi isso que o Zé Paulo falou aqui, dessa unidade. O que está acontecendo na nossa igreja? Está acontecendo um estudo, está acontecendo um clamor, um pedido para orar, está acontecendo reuniões em casas, está acontecendo o que na nossa igreja, na minha igreja, na sua igreja? O que está acontecendo? Você está unido? Você está junto? O Senhor nos convoca e nos chama para estar unidos em oração, juntos em reunião. Porque é daqui, irmãos, através de uma reunião como essa, que Deus pode definir o seu futuro, que Deus pode deixar uma palavra para você, para que você tome uma decisão correta. Mas quando eu estou distante, quando eu estou longe, quando eu estou fora, eu não tenho essa conexão, eu não tenho essa direção, porque eu dependo, irmãos, eu dependo de você, você depende de mim. E às vezes quando nós falamos dessa dependência, as pessoas levam para um lado negativo. É ruim depender dos outros, né? Já ouviu isso? Como é ruim depender dos outros? Sendo que a palavra de Deus fala que nós somos dependentes uns dos outros, meu irmão. Nós somos um corpo de Cristo. Eu dependo de você. Isso é bênção. Isso é bênção do Senhor. Essa dependência um do outro. Eu preciso, irmão, nós precisamos ser dependentes uns dos outros. Porque o que eu tenho, talvez você não tenha. O que você tem, eu não tenho. E eu preciso disso. Você precisa disso. E é isso que os apóstolos e discípulos estavam ali, reunidos em unidade. Nós precisamos de uma resposta. Nós precisamos de uma palavra. Nós precisamos de uma oração, de uma decisão aqui. E vão a Deus em oração. Juntos, reunidos no mesmo lugar. É isso que nós precisamos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Os apóstolos e discípulos estavam unidos. A segunda forma que os apóstolos oram, ainda nós vemos no versículo 14, é que eles oram de forma suplicantes, com súplicas. E aqui nos ensina algo extraordinário. As nossas orações não podem ser cheias de orgulho e altivez. Eu não posso ir a Deus com meu orgulho, com a minha arrogância. Ah, Deus, faça isso, eu quero isso, eu determino, eu decreto. As nossas orações não podem ser assim. As nossas orações precisam ser humildes diante do Senhor. Os apóstolos não oraram dando ordens a Deus. Eles se derramaram diante de Deus. Eles suplicaram a Deus. Como tem sido as nossas orações?
Será que nós temos apresentado a nossa altivez ao Senhor? Será que nós temos ido a Deus com essa arrogância? A palavra de Deus conta a história do publicano que estava diante de Deus, batia no peito com a sua arrogância. O fariseu, na sua arrogância. E vê um publicano, pecador, bate no peito e diz: Senhor, eu sou pecador. E ali Deus ouviu a oração daquele homem. Por quê? Por causa da sua humildade, por causa da sua súplica. Súplica tem dois sentidos, a questão dessa humildade, mas essa questão dessa veemência. Súplica, que fala alto, que declara com veemência, com força, mas ao mesmo tempo humildemente. Esses dois lados da súplica. E foi assim que os discípulos se apresentaram diante de Deus para tomarem a sua escolha, para fazer uma decisão para a igreja. Como que está sendo a nossa oração, meus irmãos? Como que está sendo a nossa vida de oração? Nós precisamos disso, dessa humildade. Porque aquele que pede é humilde. Quem vai a Deus com humildade é porque está necessitado de algo. Não tem aquilo que precisa. E nós vamos a Deus por quê? Porque Ele é a fonte inesgotável de tudo que nós precisamos está em Deus. Está em Jesus. Se você está fraco, Ele é a força. Se você não tem luz, você está vivendo em escuridão, Ele é a luz que ilumina o mundo, diz Ele. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Se você está sem direção, Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Nós precisamos de a Ele em oração, com súplicas, pedindo a Ele aquilo que nós necessitamos, pedindo a Ele aquilo que nós estamos precisando, humildemente. Minha filha, eu estava lá em casa, é um lugarzinho que a gente fez lá para ler a Bíblia, estudarmos, dentro do nosso quarto mesmo. Ela estava lá na sala. E, de repente, ela chegou lá no quarto e tal, e disse assim: papai, você tem um tempinho para a gente na sorveteria tomar um sorvete? Como é que você resiste a um pedido desse? Você tem um tempinho? E assim também somos nós. Precisamos de ir a Deus com essa humildade. Ele diz que nós precisamos ser como criança. A criança é humilde, irmãos. É dos tais é o reino de Deus. Nós precisamos disso, desse coração humilde, que se rende ao Senhor, que entrega ao Senhor, que se humilha ao Senhor. E o Senhor libera, não a minha vontade, mas a vontade dEle. Talvez está precisando de você se humilhar. Talvez está precisando de você se prostrar diante dEle e dizer: Senhor, eu me rendo. Como o próprio Jesus fez no Getsêmani. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que nós precisamos, irmãos, é disso, dessa oração humilde. Ainda no versículo 24, os discípulos oraram reconhecendo a soberania de Deus. Veja o que diz. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Pedro ora ao Senhor, dizendo ao Senhor: Tu, ó Deus, Tu, Senhor, que conhece os corações de todos. Pedro faz essa oração reconhecendo a soberania de Deus. O Senhor conhece todas as coisas, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o coração dos homens. O Senhor conhece o futuro. Por isso, irmãos, nós precisamos, antes de tomar qualquer escolha e decisão na nossa vida, de ir a Deus, porque Ele é soberano. Ele sabe do seu futuro. O salmista Davi declara em um dos seus salmos, lá em Salmos, ele diz que no seu livro, ele estava contando os meus dias.
ainda informe, no ventre da minha mãe, os meus dias eram contados. Ele conhece o seu futuro. Ele sabe do que você está passando. Ele sabe da sua história lá atrás. E Ele também conhece o seu futuro, o seu destino. Porque o Deus que nós servimos, Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da sua necessidade. Nós precisamos disso. De reconhecer a soberania de Deus. Precisamos de declarar quem Deus é em nossas orações. Precisamos reconhecer que Ele sabe todas as coisas. E que nós somos somente servos em suas mãos. Nós precisamos viver como servos, reconhecendo que Ele é Senhor. E Ele tem o melhor para nós. Pois a palavra de Deus diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Mas é a vontade dEle, não é a minha. Então escolha conforme essa vontade. E você só vai descobrir essa vontade boa, perfeita e agradável se você for a Ele em oração. Se você tem intimidade com Ele. Vamos orar, irmãos. Vamos continuar clamando a Deus. Diz a Bíblia, orai sem cessar. Em todo tempo. Em cada momento da sua vida. No seu carro dirigindo, se apresente diante de Deus. Lá no seu trabalho, apresente-se diante de Deus. Na sua casa, nas suas atividades, apresente diante de Deus. Em um tempo específico que você tem que girar diante de Deus, seja meia hora, seja uma hora, se apresente diante de Deus. Nós não podemos, irmãos, se apresentar diante de Deus somente no dia de culto. O nosso culto não começa aqui. Aqui é onde nós unimos as nossas orações que fizemos em casa. Aqui é onde nós unimos a nossa expectativa que fizemos em casa durante a semana e nos apresentamos juntos. E Deus ouve, e Deus atende, e derrama a sua presença, e derrama a sua graça sobre nós, e assim somos edificados. Quando fazemos isso, nos apresentamos diante de Deus, em oração, com perseverança, com insistência, com unidade, com súplica, e reconhecendo quem Ele é. A escolha dos discípulos passou por um posicionamento. Diz o versículo 15, que naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Eles estavam orando, eles estavam suplicando a Deus, e no meio daquela reunião de oração, Pedro se levanta, se posiciona, e começa a expor a necessidade, que Jesus tinha escolhido 12, Judas tinha traído, e havia uma necessidade de escolher um sucessor no lugar de Judas. Pedro foi o grande líder dentro da igreja. O livro de Atos divide-se em duas histórias, basicamente. De Pedro, a liderança de Pedro sobre a igreja através do Espírito Santo. E a segunda parte é Paulo que toma a cena de Atos. As histórias se baseiam nisso. É a igreja de Cristo vivendo e havia alguns líderes, Pedro e Paulo. Atos faz isso. Então Pedro foi esse líder que se posiciona. Pedro reconhece o chamado de Deus na sua vida. Pedro se coloca diante de Deus, se posicionando para uma decisão, para uma escolha. Ele sempre esteve à frente do grupo. Mais uma vez, Pedro é que toma a iniciativa e que promove a substituição de Judas e propõe uma escolha de um nome a ocupar esse cargo. Irmãos, sempre que há uma necessidade, é preciso alguém que se posicione. Sempre quando há uma necessidade, é preciso que alguém se posicione. Tudo, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver isso. Uma necessidade acontece, alguém se posiciona. E Pedro foi esse homem que se posicionou.
Pedro reconheceu o chamado de Deus na sua vida e se posiciona. Nós não podemos, irmãos, ver uma necessidade em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja, seja lá em que nível for, nós não podemos ver uma necessidade e ficarmos parados, inertes, de braço cruzado, vendo as coisas acontecerem. Quando Deus cria a humanidade e coloca ali tudo, né? Ao mundo, luz, separação da água e da terra, enfim, coloca os animais. E quando cria um homem, coloca um homem ali no Éden, o que Deus diz? Deus diz para o Adão assim: olha, você guardará este lugar e dominará sobre todas essas coisas aí, ó, sobre as aves dos céus, sobre os animais do campo, sobre os animais aquáticos, você vai dominar. O que Deus estava querendo dizer ao homem naquele momento? Você precisa se posicionar. Diante disso tudo que eu criei, se posicione. Há uma necessidade de um posicionamento. O marido precisa se posicionar de acordo com o que a palavra diz dentro da sua casa, como cabeça do seu lar. A mulher precisa se posicionar de acordo com o que Deus disse, sendo auxiliadora, sendo idônea, sendo a mulher que edifica a casa. O pastor, o líder, seja que função nós estivermos, para que uma escolha correta diante de Deus aconteça, é preciso de um posicionamento. Talvez você precisa disso para tomar a sua escolha, se posicionar, se colocar diante de Deus. Isaías ouve uma voz do céu que dizia assim: a quem enviarei? Quem há de por nós? Uma necessidade aconteceu. Deus queria levantar um profeta às nações, estava precisando de alguém. Isaías se posiciona: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui, eu quero me posicionar para realizar a tua vontade, o teu querer, o teu desejo, o chamado de Deus na minha vida. Qual o chamado de Deus na sua vida? Quando nós entendemos o chamado, irmãos, quando nós entendemos que nós precisamos nos posicionar, nós também vamos entender que nós precisamos da escolha de Deus e da vontade de Deus para nós. Uma escolha, uma decisão, sempre vai passar por um posicionamento. Nós precisamos de definir a nossa vida. E a última coisa para nós encerrarmos nessa noite: a escolha dos apóstolos passou pela palavra de Deus. Versículo 16 diz: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que precederam a Jesus. No versículo 20 diz: porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite e tome outro sob espada. Pedro, quando se posiciona e vê a necessidade de alguém assumir o lugar de Judas, ele não usa o seu raciocínio carnal, a sua vontade, ele não usa artifícios humanos. O que ele vai usar, para onde ele vai para escolher o sucessor de Judas, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é a luz que brilha, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, é a bússola para o nosso caminho, é a direção, é a libertação para aquele que está preso, pois conhecendo a verdade, ela nos liberta. É a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós passamos o mês de janeiro estudando e pensando nisso, irmãos. Nós não podemos de tomar nossas escolhas, as nossas decisões, sem ir para a palavra de Deus. Esse é o exemplo dos apóstolos, dos discípulos.
Pedro se posiciona e lembra de uma passagem de Salmos que Davi disse. E ele entende que o que Davi disse era algo profético e aconteceu na vida de Judas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver as nossas necessidades. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, enxergamos também a escolha correta, a decisão. Porque a palavra de Deus vai aonde homem nenhum vai. A palavra de Deus vai aonde conselho de homem nenhum vai. Não sou contra o conselho. Diz a Bíblia que na multidão de conselhos saia bons caminhos. Nós precisamos de conselhos. Nós precisamos de pessoas para nos aconselhar. Mas também nós precisamos de, principalmente, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Para que ela nos conduza, para que ela nos ensine, para que ela nos instrua. Queridos, eu e você precisamos tomar essa decisão, essa escolha, de acordo com a palavra de Deus. Deus quer falar conosco através de sua palavra. Nós não podemos, irmãos, esquecer dessa palavra. Muitos têm esquecido e têm tomado decisões sem ela. E o destino de muitos não tem sido bom, porque fugiu dessa palavra. Que Deus venha ter misericórdia de nós, que nós possamos ir para ela e aprender com ela e praticá-la, aquilo que ela diz. Nós não precisamos de outra coisa, irmãos. A Bíblia é suficiente. A palavra é suficiente. Quando Jesus tinha ido embora para os céus, quando o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre os apóstolos, quando não tinha aonde eles se basearem, ainda restava a palavra de Deus. Você entende isso? O Espírito Santo ainda não tinha descido na igreja até então, sobre os apóstolos. Jesus tinha ido embora, subido aos céus. E agora? Nós precisamos de tomar uma decisão. Jesus não está aqui para nos instruir, era quem nós procuramos. Ele disse que derramaria o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não desceu até então. Como vamos resolver esse problema? Como vamos escolher corretamente? Pedro se levanta e vai à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a voz de Jesus. Ela é a voz poderosa. A mesma voz que quando os apóstolos e os discípulos estavam atribulados com as ondas do mar. É a mesma voz que diz: acalma o vento, aquieta-te mar. É a mesma voz que quando nós abrimos aqui, ela fala conosco. A mesma voz que disse para os seus discípulos: segue-me. Que disse para Mateus: segue-me. Que disse para Pedro: eu vou fazer você pescador de almas. Essa mesma voz está presente conosco quando nós abrimos a Bíblia, quando nós abrimos a palavra. Essa voz quer falar conosco. Essa voz quer definir rumos e destinos na nossa vida. É a Bíblia, irmãos, que nós temos que ir. É pela palavra de Deus que as coisas são pautadas, são direcionadas. Tudo vai existir pela voz do Senhor. Querido, talvez você está aqui e tem uma escolha a tomar na sua vida. Quero te dizer, não faça essa escolha, não tome essa decisão, se antes seguir este exemplo dos apóstolos e discípulos. Talvez você já fez uma escolha e não passou por esse passo a passo dos apóstolos. Eu quero te dizer, volte atrás nessa noite. Pare o que você estiver fazendo e volte e comece de novo. Se você não orou, ore. Se você não orou da forma que os apóstolos oraram, ore dessa forma, com perseverança, com súplica.
reconhecendo quem Deus é. Ore dessa maneira. Se você não se posicionou, tomou sua decisão sem tomar uma posição diante de Deus, se posicione. Se você não foi à palavra, vá à palavra de Deus. E depois de seguir este protocolo dos apóstolos, tome a sua decisão, faça a sua escolha de acordo com a vontade do Senhor. Vamos ficar nessa noite, ficar de pé em nome de Jesus. Você quer viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus em sua vida? Se entregue a Ele nessa noite. Se renda, se prostre. Viva uma vida de decisões de acordo com o reino. A palavra de Deus diz que o tabernáculo, a congregação do tabernáculo se movia sim, mas debaixo de uma direção. Aonde a nuvem ia, lá estava a congregação do tabernáculo. Se ela parava, a congregação também parava. Se ela andava, a congregação estava andando. Aonde estão os seus olhos? Aonde está o seu coração? Aonde está a sua vida? Para onde ela está olhando? Onde está o foco da sua vida? Talvez você tenha tomado suas decisões e escolhas pelo que dinheiro diz, pelo que a fama diz, pelo que as coisas desse mundo diz. O nosso foco não é esse, irmãos. Nós vivemos para Ele, para o autor e consumador da nossa fé. Existimos para Ele. Você tem um propósito, você tem um destino, e você não pode jogar fora esse propósito sem que antes você se apresente a Ele em oração, diante da palavra de Deus, e Ele diga o que você vai fazer da sua vida, qual o seu propósito, qual a escolha que você vai tomar, com quem você vai casar. Você jovem, que tem um relacionamento, você já se perguntou se esse relacionamento que você está, foi Deus que escolheu para a sua vida? É a escolha do Senhor? A profissão que você está, é Deus que direcionou? Se mova de acordo com a vontade do Senhor na sua vida. Feche seus olhos, coloque a mão no seu peito. E talvez você está aqui e precisa fazer uma escolha nessa noite. Talvez você está aqui, precisa restaurar alguma coisa no seu coração. Eu quero te convidar para que você saia do seu lugar, se coloque aqui na frente. Eu quero orar por você. Nós já estamos encerrando. Talvez você tenha que tomar uma decisão, uma escolha. Eu quero te convidar, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Queria chamar o pastor Gilberto para estar aqui comigo. Nós estamos orando. Sai do seu lugar nessa noite. Se essa palavra falou ao seu coração e você quer apresentar essa decisão que você precisa tomar, essa escolha na sua vida, seja ela em que nível for, familiar, espiritual, se apresente diante de Deus. Se posicione nessa noite. Sai do seu lugar. Nós queremos orar por você. A ti, gente, entrego toda minha alma. Aleluia. Sai do seu lugar, não se acanhe. Deus quer te direcionar. Você quer viver pautado pela direção de Deus. Você quer viver diante da vontade de Deus. Se apresente diante dele, cada decisão da sua vida. Tudo entregue.
Estenda suas mãos à frente em um ato de receber nessa noite. O Senhor está aqui, Senhor. Os teus filhos estão diante de Ti. Cada necessidade aqui, Senhor. Cada escolha aqui, Jesus. Cada decisão na sua vida. Ó Pai, que muda o destino, que muda o futuro, Senhor. Que muda muitas coisas, Senhor, que mexe com muitas coisas na vida, Senhor. Ó Pai, nós não podemos nos mover sem a Tua direção. Nós precisamos da Sua voz, que é boa, a Tua voz que é amável, a Tua voz, Senhor, que, ó Deus, acalanta o nosso coração, a Tua voz que nos repreende, Senhor. Aleluia. Que o Senhor possa estar vindo, Senhor, direcionando nessa noite os Teus filhos, que eles possam se apresentar em oração, ó Pai, que eles possam ter um momento de oração diante do Senhor a cada dia da sua vida, apresentando, Senhor, cada atividade, apresentando o destino, apresentando as escolhas da sua vida, ó Pai, que o Senhor possa direcionar, ó Deus, que haja posicionamento, Senhor, ministerial, Senhor, aos Teus filhos, que eles se posicionem, Senhor, na Tua igreja, que eles se posicionem diante da sua comunidade, na sua família, na sua casa, que haja posicionamento, ó Pai, diante do Senhor, se posicionando de acordo com o chamado do Senhor na sua vida, ó Pai, que eles possam ir para a Tua palavra, ó Pai, ouvir a Sua voz orientadora. Nós oramos e pedimos ao Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Nós pedimos e clamamos nessa noite no nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, ó Pai. Em Teu nome. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Entregarei. Os irmãos podem se sentar. Deus abençoe em nome de Jesus. Temos o aviso aqui para nós compartilhar com os irmãos.